Boa tarde a todos, estamos aqui ao vivo para mais um Gestores Podcast, mais um episódio hoje falando sobre LGPD. E, claro, nós não poderíamos deixar de fazer essa série de episódios, né? São episódios itinerantes, né? No qual a gente está levando a estrutura do podcast até o cliente, sem, lógico, fazer uma visita para o Decois. Né? O Decois, que é um cliente que já está aí há muito tempo pensando na legislação, pensando na LGPD, e aí nós trouxemos hoje aqui como convidada a Lúcia, né? Eu vou passar aqui a palavra para a Lúcia para que ela mesma se apresente, para que o pessoal de casa saiba, né, quem é Lúcia, qual é o papel de Lúcia dentro do Decós e como é que Lúcia está abordando a LGPD aqui dentro do Decós também. Lúcia, por favor, viu? Boa tarde, né. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, né, é uma honra estar participando, desse tema que para muitos ainda é novo, né, a gente vê muitas empresas que desconhecem ainda o que é a LGPD, e aí a gente iniciou no Decós, né, a gente inaugurou o Decós em 2018 e já pensando na LGPD, né. Eu lembro que em 2018 nós tivemos já algumas palestras, que foi justamente quando surgiu, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente já começou, essa conscientização, né. Então nós iniciamos com a parte da tecnologia, né, o sistema de informação. Então, como o DPO era o Antônio Cruz, né, atualmente eu que sou a DPO, sou coordenadora da qualidade, né, do Hospital Decóis, e assumi a LGPD como encarregada, ou DPO, né, como Uhum. alguns preferem chamar, esse ano. Então estou aí engateando, né, a gente, a todo momento surge algo novo, então, com a tecnologia, o avanço da tecnologia e inteligência artificial, a gente sempre tem algo novo que tá surgindo, a ANPD sempre está lançando, né, uma regulamentação nova, então é um desafio enorme, né, porque a gente iniciou em 2018 com a acreditação também, então nós nos preparamos para a certificação da ONA, que é a Organização Nacional da Acreditação, então já existia a preparação de todo o processo, segurança do paciente, segurança dos colaboradores, e acabou ajudando também, porque a gente sabe que precisa ter, né, o mapeamento de processos, e aí essa parte a gente já tinha se organizado, e em 2019 nós fomos acreditados. Então acabou também nos ajudando nessa implantação aí da LGPD. É uma coisa boa, Lúcia. Inclusive, vou dar também aqui boa tarde agora para a doutora Laura Pereira, que está sempre aqui conosco. Doutora Laura, assim como o Decós, né, que é uma instituição da área da saúde, tomou essa preocupação, como a Lúcia falou, né, desde o início, né, que é quando a gente fala sobre o privacy by design, né, quando alguma coisa ela já surge pensando na privacidade desde o início, Isso. né? O que que você pode deixar, Laura, aí de mensagem para outras empresas da área da saúde com relação às preocupações com relação ao LGPD? Bom, boa tarde a Boa Lucas, tarde. boa tarde Lúcia e boa tarde a todos que estão nos assistindo, tanto no online agora ao vivo, quanto na versão gravada. Eu acho que o Decós ele saiu na frente em muitos aspectos, a partir do momento que decidiu já nascer, digamos assim, com a LGPD implementada ou até pensando na privacidade de alguns processos, e mais do que isso, ele economizou tempo, economizou recurso, economizou em coisas que ele poderia acabar gastando dinheiro lá na frente, porque cresceu sem a privacidade e depois ia ter que voltar tudo de novo para poder ter a privacidade embutida em algumas questões. Então eu lembro que quando a gente iniciou aqui no Decós, alguns apontamentos que nós fazíamos, Lúcia dizia: "Já temos, já temos". Isso. E isso fez com que o projeto inclusive andasse mais rápido. Então, se fosse para deixar uma mensagem, assim, um recado inicial para as empresas da área da saúde, né, hospitais, clínicas, às vezes até só os consultórios, né, que são menores, mas que se pudesse ter esse pensamento desde o início, não veria a LGPD como um gasto lá na frente, mas sim como um investimento, que eu acho que também foi muito o pensamento do Decós quando iniciou essa implementação no começo. Ah, com certeza. Muitos empresários ainda veem, né, a LGPD como não um investimento, mas sim como uma despesa, e alguns ainda chegam a citar que é uma despesa desnecessária, né? Mal sabendo eles que logo mais, cada vez que o tempo passa, mais as exigências, né, da sociedade, das empresas com qual a própria empresa se relaciona, vai exigir mais disso, com certeza, né? E uma coisa interessante, Laura, que você citou, é principalmente o seguinte: empresas da área da saúde geralmente
há uma tratativa de dados pessoais, principalmente dados que são considerados como sensíveis perante a legislação, né? E aí lembrando que os dados sensíveis da legislação, dados de saúde, dados biométricos, tá tudo lá. E É. geralmente uma empresa da saúde, né, Lúcia, ela coleta muito esse tipo de dado, Isso, a né? instituição de saúde é a instituição que contém mais dados pessoais e sensíveis. Então, é a instituição que está mais aberta aí a vazamento de dados e que precisa realmente, né, garantir a privacidade, ter uma segurança da informação bem alinhada, né? E foi assim que nós começamos, né? Nós começamos meio que o inverso, né? Nós já tínhamos o mapeamento de processo, mas não o processo de dados, né? Uhum. Então, nós começamos pela segurança da informação e aí eu saí daqui do Decós, o Antônio tomou conta, né, da LGPD, e agora com o meu retorno, como eu sou da gestão da qualidade, a parte de processo, eu retomei, né, a LGPD, organizando justamente essa parte de processo, e foi aí onde eu disse: "Não, Uhum. eu posso assumir", né, ele passou a bola para mim, eu assumo, mas eu vou precisar de uma consultoria e nada melhor do que vocês, né, a Lume, que é uma empresa conceituada, que ele mesmo também indicou, eu acho que não tem outra empresa, né, aqui em Sergipe, que tenha essa expertise, né, na LGPD. Então aí nós começamos com vocês esse ano e tivemos muito avanço, né, porque aí nós começamos com o mapeamento de dados, justamente o mapeamento de dados sensíveis, dados pessoais, que era justamente o que precisava, né, Uhum. que teria que ter sido o início, mas a segurança da informação também é de extrema importância, então nós garantimos ali a segurança dos dados, evitando o vazamento de informações. E agora começamos esse ano justamente com roupa, né, que é obrigatório pela Uhum. Lei Geral de Proteção de Dados, e foi muito rico, né, apesar de a gente ter que disponibilizar o tempo dos gestores, Sim. mas como eles já estão acostumados com esse mapeamento, a gente já tinha mapeamento de processos, então eles já sabem que a gente precisa ter essa rotina. Uhum. Então incorporou e hoje eu acredito que eles têm um olhar diferente, né, Sim. quando a gente recebe um formulário, a gente sempre busca saber qual a finalidade daqueles Uhum. dados, né. Então, às vezes, tinha formulários que a gente tinha identidade, CPF, telefone, mas com que finalidade? Então, agora a gente questiona. Então, o setor da qualidade hoje, quando a gente recebe toda a documentação, passa por a gente questiona qual é a finalidade. E aí a gente começa a fazer essa revisão já adequando à legislação, para evitar o máximo de vazamento. Não, essa postura é excelente, né, Lúcia? Porque inclusive muitas empresas ainda elas não entraram nesse conceito da finalidade, né? Porque toda vez que você faz uma coleta de dado, principalmente de um dado que você não terá uma finalidade para aquele dado, isso só significa que você está aumentando o risco da sua empresa, já que você não vai usar aquele dado para nada, né? Isso. É interessante realmente que a gente só faça a coleta de dados que realmente, né, a gente existam alguma finalidade específica, né? Isso é interessante demais. E aí, Lúcia, inclusive, você falou sobre uma coisa interessante agora que foi o roupa, né? Para o pessoal que está de casa, quem ainda não conhece essas nomenclaturas, né? O roupa é o registro das operações de tratamento de dados, né? Isso. E, inclusive, eu vou até fazer aqui agora uma pergunta para a doutora Laura, que é o seguinte, doutora Laura, em relação aos roupas, né? Aos registros das operações de tratamento, principalmente de instituições da saúde, o que que você poderia dar de dica para outra instituição da saúde que está tentando fazer também esse mapeamento do roupa, né? E principalmente com relação à utilização das bases legais, né? Como é que fica essa questão na área da saúde? Maravilha. Primeiro que é essencial, né, o roupa ser feito, porque a partir do momento que a gente tem o desenho dos processos voltados à LGPD, voltados à proteção de dados, a gente consegue inclusive enxergar exatamente isso que Lúcia falou, o que é necessário, o que é desnecessário, o que pode ser apagado, o que pode ser o que precisa ser revisado. Então isso, assim, sem o roupa a gente até pode conseguir ter alguma coisa de proteção de dados, mas é muito difícil. E em relação às bases legais, a gente ainda vê que muitas empresas da área da saúde, muitos hospitais, clínicas, utilizam consentimento como base legal, que é de difícil gestão, é uma base legal que você vai ter que gerir ali o tempo todo e que não é que ela esteja à mercê do titular, mas que ela, de certa forma, serve ao titular. Então, a partir do momento que o titular ele dá o seu consentimento, ele tem o direito de revogar. E aí, como é que você põe um consentimento na área da saúde se você vai precisar daquele dado para fazer um exame,
para fazer uma cirurgia, para fazer um atendimento. E se em dado momento o titular ele quiser revogar esse consentimento, você vai apagar o exame que você fez dele? Não tem como. E já tem a base legal, que é a tutela da saúde, né. Então tem Exatamente. coisas que não é desnecessário colocar termo para tudo. Nós Colocar. temos termo de consentimento para procedimentos, Uhum. mas aí é um ato médico, Isso, é né, é diferente. diferente, mas não aí é desnecessário, é só acúmulo de papel por algo que não tem necessidade, porque a Pois gente é. já tem uma base legal, né. É um equívoco que é cometido não apenas pela área da saúde, mas a gente já viu isso muito, né, Laura? Sim. De empresas dos mais diversos segmentos utilizando o consentimento à torta e à direita sem um planejamento, né? E aí, quando você usa o consentimento, como você estava falando, né, Laura, você acaba criando um overhead administrativo. É mais papel para organizar, né? Exato, a gente já teve casos assim de perguntar onde é que você está guardando. Quando você recebe o papel assinado do consentimento, nesse caso que a gente pegou especificamente era em papel. Onde é que você guarda? Ah, não, a gente às vezes fica na recepção, às vezes a gente deixa ali na TI, mas não tem não uma pessoa certa que fica com esse papel. Tá, e por quanto tempo esse papel fica com vocês? Não, depende, às vezes a gente joga logo fora. Então, assim, criaram um procedimento que ninguém tinha condição de tomar conta e nem de gerir aquilo, de repente até atender o titular. Então, se o titular chega nesse lugar e questiona sobre o direito dele, ele não vai ter condições de ser atendido porque não está bem organizado, não está bem estruturado e a base legal não está aplicada da forma adequada. Então, a pessoa aplicou o consentimento achando que, eu vou me livrar porque o paciente autorizou, quando na verdade ele criou para si mesmo um problema, né? Isso. Um problema de armazenamento, um problema de atendimento ao direito do titular e até organizacional. Ah, com certeza. Mas aí, Lúcia, uma das coisas que nos chamou a atenção em relação ao Decóis é porque em muitos dos clientes que nós começamos um projeto de adequação, a gente realmente teve que dar os primeiros passos do zero, né? É uma empresa que nunca tinha pensado na parte de segurança da informação, que tem um setor de TI, mas o setor de TI ele é puramente operacional, não existe alguém à frente ali para pensar na parte de segurança da informação. Mas quando a gente chegou no Decóis, né, como você mesmo informou, vocês já tinham diversas ações que já tinham sido executadas, né? E que, logicamente, já estavam surtindo algum efeito, né? Então, por exemplo, eu lembro como se fosse hoje, na primeira vez que nós chegamos aqui, lá na recepção já tinha um folderzinho falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, dentro do DECOS, da utilização desses dados, né? Mas conta um pouquinho mais pra gente. Como foi essas ações iniciais que vocês fizeram? Onde foi que vocês sentiram mais dificuldade para implementar essas ações? Conta aí pro pessoal de casa. Bom, quando eu assumi, né, porque o Antônio ele deixou muito bem organizado, né, a parte de tecnologia, ele tem a expertise justamente nisso, então foi o foco dele maior, né, até com a segurança da informação, você evita o vazamento de dados. Então, quando eu assumi que a gente contratou, né, a empresa Lume, a prioridade era a conscientização, né? Então, nós iniciamos pelo treinamento dos colaboradores e gestores para que eles entendam a importância de garantir a segurança dos dados. Então, não é simplesmente um vazamento de informação via rede social, tem a questão também em meio físico. Então, ter aquele cuidado de cadastrar um paciente, não deixar o documento em cima da mesa, né? A regra da mesa limpa. Então, ter todo esse cuidado. Então, a gente começou justamente pelo desafio, né? Que é justamente conscientizar as pessoas da importância. A gente sabe que por mais que a gente tenha a tecnologia, a segurança da informação, se as pessoas não souberem o porquê elas precisam garantir, né, a segurança das informações, não adianta. Então, a gente começou justamente pelo maior desafio, que é treinar e conscientizar os colaboradores. Né? E a partir daí, né, a gente foi justamente para a parte do roupa, que eu acho que é a parte mais trabalhosa, Com né, certeza. que a Stephanie fez muito bem, com maestria, até agradecer aqui a ela. E aí nós sentamos com todos os gestores, eu acompanhei todo o processo, porque a gente sabe que às vezes na rotina o gestor pode esquecer de algum Sim. processo, e como eu estou no setor da qualidade, eu acabo ajudando. E às Uhum. vezes a gente vai lembrando de um processo a outro. Um processo a outro. Tá 100% o roupa? Não, né? A gente deu prioridade aos processos críticos, aos processos que realmente têm dados sensíveis. Foi aí onde a gente foi garantir, né, o mapeamento dos dados sensíveis para que a gente pudesse evitar que esses dados eles fossem vazados. Então, foi por aí que a gente começou.
Tivemos um ganho também que foi com o sistema Lumios, né, que Sim. através do sistema Lumios a gente identifica, né, acaba que a gente tem um sistema de mapeamento de processo, e aí quando eu dei uma olhada, né, no sistema Lumios, acabou casando. Então ficaram pouquíssimos processos de fora, porque a maioria dos nossos processos contém dados pessoais e sensíveis, né? Então, praticamente em sua totalidade acabou casando. Então, foi extremamente importante a aquisição do sistema, porque lá a gente verifica os riscos. Então, a gente já mapeou o processo, já mapeou os riscos, já tem as ações que a gente precisa dar andamento, né? E aí tem também a questão da avaliação do fornecedor através do Sim. formulário, né, que já encaminha via sistema, né? E a gente também já faz isso. Então, eu acho que foi um ganho, né, que foi até uma sugestão, né, uma sugestão da NDP, a NPD, né, que o TI assumia, então ela sugeriu que fosse uma outra função, até por questão de conflitos de interesse, né, porque o TI Isso. ele já toma conta da segurança da informação. Então, geralmente os DPO tá na área de TI, e foi até uma sugestão dela que não fosse, né. Isso. Então a gente tem o pilar que a gente sabe que é de extrema importância, a TI, o jurídico e a parte de processo, né. Então acho que o pilar, quando a gente tem essa equipe multi, a gente tem um ganho enorme. E aí eu estou aprendendo muito, como eu falei, né, são 6 meses com contato com a LGPD, mas aí sempre estou buscando, assistindo vídeos, acompanho aí os podcasts para poder desenvolver. E assim, eu acho que esses 6 meses que a gente passou com vocês, né, foi de um avanço grande aí na parte do mapeamento de processo. Fica muito feliz, Lúcia. Inclusive, eu acho que você citou aí alguns pontos que são muito importantes, inclusive até para a gente comentar. Você estava falando muito assim, as empresas às vezes elas têm um olhar de que LGPD se resume muito ao setor de tecnologia, né? E aí acaba esquecendo de fazer o básico, e eu acho que vocês já começaram nesse sentido de uma forma mais correta, que é o seguinte, não é só olhar apenas para a tecnologia, mas a tecnologia logicamente é importante, porque Sim. querendo ou não, né, a grande massa de dados hoje está no ambiente digital, Sim. com certeza. Mas aí você citou que um dos passos que vocês fizeram desde o início foi conscientizar as pessoas, né? E eu acho que essa parte da conscientização, ela é muito crítica. Porque assim, você não consegue conscientizar as pessoas em um mês, 2 meses, né? A conscientização é uma coisa construída, né? A cultura ela precisa ser construída ao longo do tempo para que de fato a gente tenha as pessoas falando sobre a LGPD. E aí eu lembrei, Laura, eu e a doutora Laura estávamos fazendo uma auditoria em uma empresa, né? Uma auditoria física, né? Justamente atestando isso, né? Que não é só o digital, a gente estava fazendo uma auditoria física, e aí a gente mexendo lá nos rascunhos de uma impressora da recepção da empresa, nós descobrimos um papel que estava sendo usado como um rascunho, que era o verso, era um RG de um cliente daquela empresa gigante, e estava sendo usado como documento, papel de rascunho, né, Sim. Laura? E aí é importante falar como às vezes as empresas elas esquecem completamente dessa parte que Lúcia citou muito bem, né? Da parte física, do controle físico dos documentos, da conscientização, da cultura. Até porque o encarregado não vai dar conta disso sozinho. Então, o encarregado ele não vai conseguir olhar todas as impressoras, tudo que todo mundo está fazendo ao mesmo tempo. Então, essa parte da conscientização ela é muito importante para que Lúcia tenha propagadores, né, da LGPD dentro do ambiente do hospital. Então, olhar as impressoras, olhar as mesas, às vezes não tem a senha do computador diretamente, como costumavam fazer, né, o post-it com a senha colada no computador, mas tem a senha de algum sistema nesse modo. Às vezes esquece, como o Lucas mencionou agora, um papel de rascunho dentro da impressora, que ali vai ter um dado pessoal, às vezes tem até a foto do cliente, do paciente. Então, quanto mais a gente conscientiza a equipe, mais fácil se torna, ele não se torna menos trabalhoso, porque é uma coisa diária. Mas a LGPD ela se torna mais fácil, se torna mais fluida para aquela empresa que tem todo mundo o mesmo nível de conhecimento acerca da legislação. É como a gente sempre começa os treinamentos. Gente, a gente não quer que você entenda, que vocês entendam artigo por artigo da lei. A gente quer que você
que vocês absorvam a ideia da legislação e o que precisa ser cumprido no dia a dia. Então, eu não quero que você saiba que no artigo 7º tem bases legais. Eu quero que você entenda que a coleta do dado agora precisa de uma justificativa. E assim vai conseguindo cativar mais as pessoas, porque quando você diz assim, olha, vamos parar 1 ou 2 horas para aprender sobre LGPD, o pessoal já torce o bico e diz, vixe, vou perder meu tempo. É porque pensa logo na lei, né? É, E a lei é algo complexo, então a gente tem que levar numa linguagem fácil, isso. né, que eles realmente entendam e engajem, né? Porque é a questão que você falou. A gente faz um usuário, faz uma senha, tem todo o controle do usuário e senha, aí passo minha senha e meu usuário para o coleguinha, É verdade. né? Então, se tiver um vazamento de dados e eu tiver no usuário do coleguinha, o coleguinha vai ser responsável. Exato. Então, é isso que a gente procura passar numa linguagem simples, que eles entendam, e que se tiver algum vazamento, ele vai ser responsável, né? Sim. Se ele tiver com essa prática. Então, a gente tem justamente esse cuidado com o usuário, senha, a gente faz blitz, então a gente tem uma prática de fazer blitz, e a gente encontra muito papel físico descartado da forma incorreta, então a gente sempre tem que estar conscientizando, então é um trabalho contínuo, né? Sim, Não é sim. algo que, nós fizemos hoje e pronto, tá bom, a gente não faz mais, todo mundo está treinado, não. E a gente incluiu na nossa integração, então todo colaborador que entra, ele já escuta um pouquinho sobre a segurança da informação, da LGPD, nós temos uma plataforma de treinamento, então a gente já incluiu até o treinamento de vocês lá, Excelente. então de tempos em tempos a gente pede que eles realizem o treinamento a cada 3 meses, a cada 6 meses, e para sempre estar lembrando, né, e fazendo as auditorias, as blitz, para que a gente garanta, né, ou mitigar o risco de que esse vazamento ocorra, né, Sim. um papel no lixo da forma incorreta, ou deixar papéis sobre a mesa e aí vem o paciente e leva, ou troca, né, e aí É. depois a empresa vai ser responsável. Então tem Sim. toda essa questão da conscientização que é extremamente importante. Até mesmo a gente já pegou casos em que o descarte daquela folhinha de ponto, porque tem controles de ponto que ainda emitem, né, o Sim. talãozinho. A gente tinha uma empresa que tinha um grande problema, que era justamente esse: o empregado batia o ponto na digital e o papel que saía ele jogava no chão. E ali tem Embaixo CPF, né, tem tem dados CPF, tem pessoais tudo. ali. E aí a pessoa jogava no chão. Aí a DPO disse: "Eu já coloquei um lixeiro ali do lado, mas eles jogam no chão". Eu disse: "Mas não é mais nem para colocar no lixeiro, porque se eles amassam e colocar no lixo, qualquer pessoa que for Pode mexer aí pegar. consegue". E aí eu sempre dou, exemplos de casos em que a polícia investigou o lixo do acusado, por exemplo, e conseguiu solucionar um crime com tudo que estava ali dentro. Sim. Você não sabe onde esse lixo vai parar. E aí ela disse: "E agora, eu faço o quê?". Aí a gente foi vendo, de que forma aquele descarte poderia ocorrer, ainda que fosse no lixeiro, mas que houvesse uma trituração ao final do dia, ou que depois quem fosse recolher aquele lixo desse um jeito de descartar sem que ele fosse identificado. A principal maneira era realmente triturar, porque o papel já é pequenininho, se você for só rasgar, às vezes em 2 pedaços você consegue colar de novo. Sim. Mas assim, foi uma insistência para o pessoal não jogar no chão. E depois que conseguisse colocar no lixeiro, não jogar de uma forma que fosse identificado. Não, com certeza, Laura. Inclusive, Lúcia estava comentando sobre isso, né? De como às vezes as pessoas elas não têm essa noção, né? De que vou passar minha senha para uma outra pessoa. Mas eu acho que o que você falou, Lúcia, foi extremamente importante, que é o seguinte: quando você está passando a sua senha para outra pessoa, as pessoas ainda não entenderam isso. Você está dando a carta branca, o sinal verde para que outra pessoa haja em seu nome no ambiente digital. Isso. Porque tudo fica registrado em logs, né, Sim. etc. E aí, se você está passando uma senha para outra pessoa, querendo ou não, fica parecendo, né, que é você que está fazendo aquela Sim. ação e não a outra pessoa. Então, isso é uma coisa importante. Desculpa, Lucas, lhe interromper, para até ficar mais fácil, gente, é como se você estivesse dando seu cartão com código de verificação à amostra. Isso. Porque tem gente que, quando, por exemplo, num processo judicial, mande aí a foto do seu cartão para comprovar que a conta bancária é sua. Aí a pessoa manda a frente e manda o verso. Não tem essa maldade, essa malícia. Então, quando você dá o seu login e a sua senha para o colega usar, você está basicamente dando o seu cartão ali com o código de verificação para qualquer pessoa fazer uma compra. É basicamente esse pensamento que tem que É ter. um risco Dá muito um grande. cheque assinado Em branco, Cheque em verdade. branco, certamente. E isso que você falou é muito importante mesmo, porque
as pessoas elas olham para a LGPD e veem um monstro. Eu lembro como se fosse hoje, Lúcia, você falou, né? Eu lembro em meados de 2019, quando a legislação já havia sido publicada, as pessoas já estavam começando a ler sobre a legislação, e meio que começou um pânico generalizado que era o seguinte: agora a empresa não vai mais poder fazer compartilhamento de dados, agora a empresa não. E não é isso, né? A Sim, legislação ela permite que se faça o compartilhamento de dados. O que a legislação, na verdade, ela está fazendo é aplicando algumas regras para que os dados eles fiquem melhor protegidos, né? E aí, Lúcia, você falou sobre gestão de riscos, né? No Lumios, né? Da gente ter os processos, a gestão de riscos. E aí uma curiosidade que eu tenho é, você já é uma profissional da área da qualidade, logicamente você já lida com processos, indicadores de performance, toda essa parte, todo esse aparato de gestão, sim. né? E isso tem um casamento muito forte com a LGPD, né? Quando você cita, por exemplo, nós no nosso ROPA, que é o Registro das Operações de Tratamento, eu identifiquei todos os processos de negócio do hospital que o setor de qualidade já havia identificado, né? Houve um casamento dessas informações, né? Isso mesmo. E esse, Lúcia, eu imagino que é um dos pilares menos reconhecidos da LGPD. Porque quando a gente fala sobre LGPD, muitas pessoas imediatamente ou vão correlacionar com tecnologia da informação ou vão correlacionar com O jurídico. jurídico, por se tratar de uma legislação. Poucos ainda se atentaram que a LGPD também tem esse terceiro pilar, que é o da Que é o da qualidade, qualidade, que é o do né? processo. Gestão de processos, indicadores de performance, gestão de riscos, né? Isso. Conte como essa sua bagagem de qualidade ajudou também a você agora ser a encarregada da proteção de dados do Decoys. Eu acho que foi um casamento, né, não vou dizer perfeito, mas é um namoro, né, que a gente está iniciando, e aí foi muito rico justamente por essa bagagem que eu já tinha, né, na parte de processo, né, eu trabalhei na Unity também com Susan Kelly, que é uma encarregada, uma referência, né, vocês são referência como empresa, ela é uma referência como encarregada, e eu vejo que isso só acrescentou, né. Eu também fiz o treinamento de auditoria interna, e aí também a gente vem com esse olhar e está verificando quando eu chego na recepção eu já verifico: "Tem esse documento aqui", aí já viro, já tiro da mesa, procuro deixar sempre a mesa limpa. O mapeamento de processo, o mapeamento de risco que já está, enraizado, né, no nosso processo de acreditação, que já é uma exigência. A própria privacidade de dados também já é uma exigência da acreditação que a gente vem buscando, então só fez acrescentar, né. No início a gente fica receosa, mas eu gosto muito de desafios, eu gosto de aprender, e a gente continua tendo o apoio, né, de Antônio aí, o TI é apoio, né, o TI, o jurídico, a gente precisa desse apoio. Tivemos a consultoria de vocês e continuamos, então isso também ajuda bastante. Temos o jurídico, temos um sistema de gestão de contratos, né, que a gente sabe que precisa, todo contrato ele precisa ser revisado, e agora com o mapeamento de processos, quando a gente foi fazer a avaliação dos fornecedores, nós passamos os contratos para que vocês avaliassem também, para ver se estava de acordo com a LGPD. Então é um ganho imenso, né, cada dia eu aprendo mais, e eu não vejo outra área aqui a não ser a gestão de processo, a gestão da qualidade, somando aí com o jurídico e com o TI, para assumir a Sim. LGPD. Uhum. Se as empresas realmente começarem a implantar o setor da qualidade, principalmente a área de saúde, é onde tem mais dados sensíveis, né, a instituição que tem mais dados sensíveis, eu acho que vai ter um ganho bem grande aí. Com certeza, Lúcia. Eh, eu sinceramente, eu fico me perguntando, né, como muitas empresas ainda têm uma resistência muito grande com a LGPD, muitas vezes por desconhecimento, desconhece do que de fato é a legislação, enxerga a legislação como um vilão e não como uma ferramenta de qualidade a ser apresentada para o cliente, né? E eu fico muito triste de ver esse panorama ainda, mas eu acredito que, lógico, nos próximos anos, eu acho que cada vez mais gestores, as empresas vão começar a se conscientizar que a LGPD não é mais uma coisa opcional, é uma regra de negócio. A partir do momento que você não implementa a privacidade como um pilar do seu negócio, muito provavelmente você vai estar colocando o seu negócio em risco, né? E aí, fazendo uma pergunta agora para você, doutora Laura, que é o seguinte:
Logicamente que a LGPD ela é importante para qualquer empresa, de qualquer segmento, inclusive profissionais autônomos, né? Muita gente não sabe disso, mas a LGPD também se aplica a profissionais autônomos, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que o setor da saúde, especialmente o setor da saúde, é um setor um pouco mais fragilizado, principalmente pelo montante de informações que a ele fica, né, sob Sim. responsabilidade. E aí, sobre aquilo que eu estava falando, de haver um pânico generalizado sobre nós não podemos mais fazer o compartilhamento. E que não é isso que a legislação prega, Sim. né? Você pode fazer o compartilhamento, mas aqui na área da saúde a gente está falando de compartilhamento de informações mais sensíveis, mais críticas, né? Sim. Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga essa parte da relação de fornecedores, principalmente de fornecedores que operam dados em nome de uma instituição de saúde, né? Dados como dados de saúde, né? Resultados de exames, Sim. enfim. Como é que você enxerga isso, Laura? Qual é a dica que você pode dar sobre essa parte da gestão de fornecedores na área da saúde? Eu acho que antes de contratar qualquer fornecedor, hospital, clínica, consultório, enfim, tem que obrigatoriamente fazer um questionário. Até um tempinho atrás falaram assim, mas são muitas perguntas, né, no seu questionário. Eu disse, mas você vai responder de acordo com a sua realidade. Se você é uma pequena empresa que está prestando serviço para um hospital de grande porte, você vai responder de acordo com a sua realidade, não é de acordo com a realidade do Sim. hospital. Mas você tem que responder o que você tem a título de informação, o que é que você acessa, quais são as precauções que você toma. Mas, assim, hoje não tem mais desculpa para ter um hospital, por exemplo, que não tenha esse cuidado na hora de contratar um fornecedor, porque geralmente é um fornecedor que vai ter acesso a tudo ali dentro. Tem fornecedores que os empregados desse fornecedor são terceirizados, então tem acesso aos pacientes, aos consultórios. Por vezes, são fornecedores que vão ali fazer a coleta do exame ou vão fazer o resultado. Então, você precisa proteger ainda mais, porque eles têm contato direto com o seu maior bem, digamos assim, que é o Sim. seu paciente, né? O paciente que ele sente ali, uma pessoa portadora do vírus de HIV, por exemplo, ela não vai querer botar o seu dado em qualquer lugar, porque já existe uma discriminação, já existe um preconceito. Então, ela chegar e colocar o seu exame em determinado lugar e depois ela sofrer com isso, nunca mais aquele hospital vai ter sossego, digamos assim. E o ideal é que não tenha, porque se tiver, vai se tornando comum e vai cometendo mais erro. Então, o ponto chave da contratação de qualquer fornecedor é passar pelo que a gente chama de due diligence, né? Vai contratar o fornecedor, vamos fazer aqui um checklist básico do que esse fornecedor precisa ter, das regras que ele precisa seguir, porque na LGPD, por exemplo, diz que o controlador vai passar orientações para o operador, e muitas das vezes as grandes empresas ainda querem que o seu operador diga como é que ele vai agir. Não, quem precisa dizer é você, o que é que você quer. Sim. Quem precisa dizer o que é permitido e proibido é você, que é a relação que vai controlar essas informações, que vai deter o poder sobre essas informações. Até porque a partir do momento que você disser assim, esse fornecedor não me serve mais, outra pessoa vem no lugar e vai precisar seguir as mesmas regras. Então, fez o due diligence, aquele fornecedor ele atende aos requisitos de privacidade e proteção de dados e segurança da informação, também é importante, aí sim você consegue passar para o próximo ponto, que é amarrar contratualmente essa situação, porque a partir do momento que o fornecedor descumprir o contrato ou descumprir até mesmo a palavra do que ele botou ali no due diligence como evidência, você consegue abrir um processo judicial, você consegue fazer uma denúncia perante a ANPD, porque você já vai ter todas as provas e também se resguardar no sentido de que você foi precavido, Sim. que esse é o ponto importante, né? A NPD, inclusive na dosimetria da pena, que é quando a NPD vai dosar a punição daquela empresa, ela olha o que é que foi feito para que aquele risco não que aquele vazamento, aquele incidente não acontecesse, e isso tudo vai ali naquele cálculo que ela tem, que ela explica ali na resolução. Então, as empresas, mais uma vez, fez o due diligence, foi aprovado, próximo passo, fazer o contrato. Não foi aprovado, aí você vai entender o porquê. A gente tem alguns casos que a empresa é a única fornecedora daquele produto ou serviço no estado. E aí a empresa para pensar, será que eu vou deixar de ter o único fornecedor desse produto ou serviço por causa da LGPD? Você vai só pesar. E eu acho que muitas vezes vale a pena, você vai só pesar o risco, mas eu acho que vale a pena você conversar
conversar com seu colega empresário e dizer: olha, você não tem a LGPD ainda, eu quero que você continue como meu parceiro, né, como meu fornecedor de serviço, vamos iniciar aí esse Isso é processo? desenvolver o fornecedor, né. Se a Exatamente. gente quer continuar com o fornecedor tem qualidade, mas precisa de uma adequação, a gente desenvolve, né, informa ele, e encaminha ele para as empresas que fornecem o serviço, para que a gente continue com o fornecedor. Eu acredito Exatamente. que ele não vai querer, principalmente se for uma parceria grande, ele não vai querer perder. Ele não vai querer Então, perder. cada vez mais, eu acredito que as empresas estão buscando a adequação LGPD. Quando eu saí do Decos, que a gente já vinha, né, Uhum. falando sobre isso, eu fui para uma outra empresa que eu falei sobre a LGPD, ninguém nem sabia o que era. Uhum. É isso, que sigla é essa? Com certeza. Então, eu disse: vou ter que recuar", né. E é Com muito certeza. ruim quando a gente já tem um conhecimento e precisa recuar, porque as pessoas desconhecem. E as pessoas desconhecem e não querem saber. É E aí ou verdade. você permanece, né, naquela empresa e aí vai buscando seu desenvolvimento, ou então fica para trás. É Então verdade. foi isso que eu busquei, né, o meu desenvolvimento, estou aqui de volta, né, no Decós, Coisa dando continuidade, e é muito bom quando a gente começa, quando a gente está numa empresa que gosta das coisas certas, né, que gosta de iniciar da forma correta. Então, como nós somos do grupo, né, o grupo Shoa, lá na Unip a gente já tem, né, toda essa adequação à LGPD, a gente também permaneceu, iniciamos também da forma Adequa correta aqui também. Ah, isso é muito bacana de verdade. E você falou sobre desenvolver o fornecedor, eu acho isso sensacional, porque as pessoas e as empresas elas precisam se enxergar como um ecossistema. A gente não vive sozinho, bem assim é a empresa da gente, não vive sozinha. Então, a partir do momento que você tem um profissional dentro da casa, que você desenvolve esse profissional, ou então a partir do momento que você chama um fornecedor para trabalhar com você, você desenvolve esse fornecedor, todo mundo ganha. Sim, Você vai ter um fornecedor lá que tem a proteção de dados, que chega junto, quando você precisar atender um titular de dados, ele vai lhe passar a informação correta, não vai ficar com um melindre para lhe passar uma evidência que você precisa, porque ele vai ter aquilo na mão. e Ele ele não vai conhece o processo, forjar, né? exato, ele não vai conhecimento do forjar. processo é crucial, né? Exatamente. Então, quanto mais você desenvolve a sua equipe, os seus fornecedores, os seus parceiros, mais a sua empresa vai crescer e maior o índice de conformidade. Sim, Porque a partir do momento que você diz que está em conformidade e o seu fornecedor não está, você tem ali uma porta para acontecer qualquer coisa. sim, Ah, com certeza. E isso tem muito a ver com o que eu estava falando há pouco, né? De que a legislação, por enquanto, ela ainda não está sendo bem acolhida por todas as empresas, infelizmente. Mas eu acho que uma das coisas que vai funcionar e que já começou a funcionar, Lúcia, é a pressão do próprio mercado, né? Porque quando você olha para esses riscos de vou iniciar uma relação de controlador e operador de dados com um fornecedor. Opa, eu preciso entender se esse operador de dados ele fez um projeto de adequação LGPD, se ele possui técnicas de segurança da informação que foram implementadas, né? Então, essa preocupação do mercado e essa exigência da conformidade com a legislação para fechamento de contrato, na minha visão, é o que vai mais impulsionar com que as empresas queiram fazer adequação LGPD. E o que foi o que já aconteceu, né, Laura? Diversos clientes, Lúcio, só para você entender, para eles fecharem contratos com seus clientes, eles tiveram que dar algumas respostas, né? Nós já tivemos que responder due diligence por clientes para que de fato fosse fechada ali uma parceria, inclusive na época com empresa de grande. notoriedade Nacional, nacional, acho que até internacional, porque sim, operava na América do Sul de uma forma inteira. geral. Sim, Então, assim, o mercado, querendo ou não, ele vai ser aquele grande impulsionador para fazer com que as outras empresas queiram também fazer parte dessa legislação e tal. Mas uma coisa que eu queria falar com você, Lúcia, também é o seguinte: a LGPD, apesar de ser uma matéria específica para proteção de dados, mas a aplicação das técnicas para a adoção da própria LGPD ela tem geralmente alguns benefícios colaterais que não estão diretamente ligados com relação à própria LGPD. Né? No caso do Decoys, eu acho que isso fica um pouquinho mais equalizado, porque vocês já faziam muito bem essa parte da gestão da qualidade. sim, Mas, por exemplo, existiam empresas no qual nós já atuamos que eles nem tinham quais eram os processos de negócio da empresa. Os processos não estavam mapeados. sim, Né? E querendo ou não, é um efeito colateral positivo que a LGPD traz. sim. Então, querendo ou não, por estarmos fazendo LGPD em um cliente, o cliente precisou se preocupar um pouquinho mais com a parte de gestão da qualidade,
Entendeu? É o efeito colateral positivo da LGPD, né? É como a gente fala, né? Quando não é pelo amor, é pela Pela dor. dor. Pela dor, é verdade. Então, se você não quer perder alguns fornecedores, você vai ter que correr atrás. Uhum. E aí é onde entra a NPD para buscar e fiscalizar, e aí é a mesma coisa de uma vigilância, né, É sanitária. verdade. A gente precisa se adequar, senão a gente perde. Nós já tivemos fornecedores que nós paramos Uhum. de comprar porque não tinha licença. Então vai chegar um momento que pode acontecer isso e eles vão ter que se adequar É de verdade. alguma forma, É né. verdade. Essa pressão do mercado é o que de fato vai fazer com que as empresas se movimentem. Exato. Mas, Laura, falando sobre a NPD, eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, principalmente você que esteve presente há pouco tempo no evento da NPD em Brasília. O que que você viu de posicionamento da NPD? Você acha que a NPD ela vem forte em 2026 nessa parte de fiscalização, para que a LGPD ela não fique apenas dependendo do mercado se movimentar, mas também do órgão fiscalizador? Dois pontos que a gente precisa ter clareza em relação à NPD é a preocupação com a transferência internacional, né? Então, a NPD ela já está finalizando para um acordo para que fique firmado de que uma empresa, por exemplo, que transfere dados para a União Europeia, mas ela está aqui no Brasil e ela responde à LGPD, essa empresa também vai estar atenta aí, vai estar mais ou menos em conformidade com o GDPR, que é a legislação que a gente se inspirou. Então a NPD ela está muito focada nisso, né, em ter esse acordo assinado para que as empresas tenham uma maior tranquilidade, inclusive para fazer as empresas europeias fazerem negócios com a gente também. O segundo ponto é essa divulgação de conteúdo nas redes, a NPD também está bem atenta por causa da quantidade de dados pessoais. Então, quando a gente traz isso para a LGPD e olha para a unidade fiscalizadora, a gente vê que muitas empresas divulgam fotos, vídeos dos seus empregados nas redes sociais, então isso precisa ser observado e a NPD está de olho pelo papo que os dirigentes tiveram conosco. O uso massivo de reconhecimento facial, a NPD também está observando. Tem muita empresa que, para você, teve um dos dirigentes que falou, para você entrar no prédio que você vai cortar o cabelo, eles coletam sua facial. Para quê? Né? Então, também estão de olho nesse excessivo uso do reconhecimento facial. A NPD, ela vem a passos mais, vamos supor, lentos, porque ainda não tem uma quantidade expressiva de servidores. Então, vai acontecer o processo seletivo, que se assemelha ao concurso público, mas é um processo seletivo de servidores temporários para que ela consiga ter mais fiscalizadores. Então, tudo isso vai colaborar para que a agenda regulatória ela seja atendida a tempo, principalmente porque ela é anual, né, uma agenda regulatória anual, e observando esses pontos que eu falei, transferência internacional, a presença digital do encarregado da proteção de dados também, se aquele site da empresa tem o e-mail, o nome daquele encarregado, tudo isso vem sendo observado pela autoridade. A gente que está do lado de cá, como empresa, como consultoria, às vezes a gente não tem essa dimensão da autoridade caminhando porque nunca foi notificado, né? Que bom, Que bom, e que que bom. permaneça, né. Mas ela está caminhando. Eu vi muita gente dizendo assim: "Ah, mas eu queria que a NPD ela fosse mais firme nessa fiscalização e na cobrança de multa para as empresas se atentarem". Esse momento ele vai acontecer, só que a gente também precisa entender que quanto mais ela aplica penalidade ou até mesmo multa, né, a penalidade pecuniária, nessa agonia que as pessoas querem que seja aplicada, pode acontecer que algumas multas sejam canceladas, judicialmente revogadas, e aí a NPD e a LGPD vão ficar mais enfraquecidas. Então, eu vejo que a cautela é interessante nesse momento, mas que nos próximos anos a gente vai ter uma carreirinha, digamos assim, principalmente pelo aumento de servidores públicos empenhados como servidores da autoridade. Iniciar de forma educativa, né, orientando as empresas para que elas consigam ter o tempo para adequar, apesar que desde 2018 que a gente já vem aí nessa busca, mas ter essa orientação para que, de fato, depois a gente comece realmente as punições, até porque a gente está num avanço aí tecnológico que cada dia Imenso. é uma coisa nova e justamente por isso que eu acho que não começou essas punições, porque a gente não chegou ainda numa regulamentação adequada.
que dissesse: "Não, vai ser essa", porque amanhã já surge outra coisa nova. Então, Isso. com a inteligência artificial tá aí, cada dia surge algo novo. Então, realmente é difícil avançar aí para a gente chegar num denominador comum, né, e Exatamente, começar. principalmente porque as tecnologias que estão surgindo, como você falou, a inteligência artificial, elas coletam muitos dados, não tem uma transparência em relação ao algoritmo, ao que é que está por trás dessa tecnologia, ficando mais difícil a fiscalização e regulamentação. Então, primeiro tem que se entender o que é que está acontecendo com o mercado para conseguir regulamentar, porque quanto mais tem essa ânsia, essa agonia, pior vai ficar. Sim. E o risco também de surgir uma regulamentação ruim. Existe essa possibilidade. A legislação ela vir fraca, enfraquecida. E a gente vê alguns países que estão desde a década de 90 trabalhando com proteção de dados, com privacidade. O Brasil ele é café com leite ainda, né? Então essa agonia, eu quero que aplique multa, eu quero que, né, processe todo mundo, não vai funcionar por agora. E pelo que eu entendi do evento, pelas palestras educativas que nós tivemos lá, a NP dela também não tem esse posicionamento ainda, sabe? Ela quer aumentar o tamanho dela primeiro para que ela consiga dar conta de tudo. Pelo menos foi essa visão que eu O que eu tive. acho que seja realmente uma decisão correta, né? Sim. Como você disse, ainda querendo ou não, a proteção de dados aqui no Brasil ainda é algo incipiente, né? Começou há pouco tempo, querendo ou não. Então, assim, de fato, o que a NPD ela ainda está tentando fazer, no meu ponto de vista, Laura, é conscientizar as empresas, implementar mais ações educativas. Então, primeiro ela está indo pelo amor, para depois, caso o amor não dê certo, ela tentar ir pela dor. Pela Né? dor. E o pessoal já quer que a dor já venha agora. Né? E um ponto importante é que as pessoas que falam assim, não tem punição, não tem punição. Gente, experimente entrar no site da autoridade. No site da autoridade tem lá os processos que estão em andamento, estão sendo fiscalizados principalmente órgãos do setor público. Então, a gente tem aí a parte de saúde, por exemplo, o Ministério da Saúde, algumas secretarias de saúde também foram fiscalizadas, secretarias de educação. Então, experimenta dar uma olhada lá nos processos sancionatórios, né, que já estão, alguns são públicos já, que você vai ver que a NPD está caminhando. Agora, ela, assim como a gente, não tem braço para tudo ainda. Sim. Então, vai demorar para isso acontecer. Certamente. Pessoal, o tempo passou muito rápido, porque a Ah. conversa tá boa. Verdade. Estamos chegando na Passou reta rápido final mesmo. já do nosso episódio de hoje. Mas, Lúcia, já te fazendo a última pergunta de hoje, mas depois eu vou dar um espaço para você se despedir do pessoal também. A curiosidade que eu fico é o seguinte: você, já como uma profissional experiente, que já tem um contato com a legislação, já tem um conhecimento mais aprofundado também sobre a legislação, já tem esse know-how magnífico na parte de qualidade. Eu queria que você desse uma palavra para aqueles gestores, para aqueles dirigentes de empresa que acham que quando a fiscalização de fato da NPD apertar, que ele vai conseguir adequar a empresa dele em relação ao LGPD em 2 meses ou em 45 dias. O que é que você tem a dizer sobre isso para essas pessoas que têm essa visão? A gente da área da qualidade do processo brinca muito com isso, né? Os gestores acham que é como se fosse assar pastel, né? Fez um pastel lá e em 5 minutos está pronto. Isso. A gente precisa realmente de um tempo. O mapeamento de processo mesmo não é algo que a gente comece e finalize do dia para a noite. Então, realmente é um trabalho constante, contínuo, a conscientização, a mudança da cultura não é fácil, é um desafio. Então, precisa realmente já iniciar, né? Não deixar para a última hora, não querer sofrer pela dor, né? Então, no amor, com o tempo, já inicia o processo de adequação, já vai iniciando o processo de cultura, treinamento dos colaboradores, e a empresa que for iniciar, já procurar iniciar da forma correta, que aí Sim. fica mais fácil. É mais fácil você iniciar já com aquela cultura, como a gente iniciou com a cultura de segurança, tanto do paciente, colaborador, instituição, do que você já ter uma cultura firmada e depois ter que mudar. Certo. É muito mais difícil. Então, vocês gestores que precisam adequar a LGPD, que têm dados pessoais sensíveis, que praticamente todas as empresas têm, né, principalmente clínicas, hospitais, consultórios médicos, Sim. precisam já iniciar essa adequação e que inicie o mais rápido possível para que tenha tempo, né? Às vezes o custo é alto porque deixa para a última hora. É Então, você verdade. tem que fazer tudo ali num tempo curto. Mas se você vai começando e já vai adequando, você consegue ali reduzir já, parcelando, né, Uhum. o seu custo, então fica tudo mais fácil de Perfeito. atingir. Só que- E aí, eu tenho, né, essa experiência aí na área da qualidade, não querendo falar a minha idade, mas já são 20 anos aí na parte da qualidade. A área de saúde eu tenho uns 15 anos.
teve alguns momentos que eu quis sair, mas parece que o meu destino é esse, então eu disse, não, agora eu vou seguir mesmo, não vou lutar contra o destino, não. Né? Então, estou muito feliz, né, na área que eu estou. Eu estou na área da qualidade, agora com a LGPD, amo o que eu faço, então estou extremamente feliz. E agora esse novo desafio, aprendendo aí sempre com vocês, então é um ganho imenso. Ah, com certeza, Lúcia, que bacana. Mas aí, Laura, se despeça do pessoal, faça seu fechamento. Quero agradecer quem nos acompanhou no ao vivo e quem está nos assistindo na versão gravada. Quero agradecer a Lúcia pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, né? Para 1h30 aí para a gente gravar e conversar. Às vezes não é fácil, mas quero agradecer demais. Isso mostra o quanto você dá importância ao tema para difundir essa palavra, porque eu fico falando para todo mundo, vamos evangelizar sobre a LGPD, a gente precisa falar sobre isso. E você tem sido aí uma ponte importante, tanto falando sobre o tema, quanto participando dos nossos eventos. A gente estava agora há pouco comentando do evento que vai acontecer na UNIT, em setembro, o LGPD Day, então vai ser um dia só para falar de proteção de dados. E a gente fica muito feliz com a sua presença, com a sua participação. Esperamos você mais vezes no podcast. E até a próxima, pessoal. Agora eu volto a palavra para você. Na hora. Lúcia, também faça suas palavras finais aí, seu fechamento. Então, queria agradecer, né, pelo convite. O canal é de extrema importância. Quando eu iniciei, né, esse processo aí na LGPD, eu assisti muito todos os podcasts de vocês, já colocava lá na televisão, ia fazendo as coisas e assistindo. Então, é muito importante vocês buscarem essa conscientização de alguma forma. Né? Vocês estão fazendo o papel de vocês de extrema importância. E agradeço por estar contribuindo, né, de forma inicial, que eu estou aprendendo aí, estou subindo um degrau de cada dia, mas agradeço e aí foi extremamente importante e enriquecedor essa 1 hora. Com certeza, Lúcia, saiba que como nós já participamos de mais de 35 projetos de adequação LGPD, nós já tivemos experiências positivas e negativas. Mas uma coisa que com certeza a gente tem para falar para você é que a gente sente quando a empresa de fato está engajada com o processo de adequação. É verdade. E aí, certamente, o Decós, através principalmente da sua figura, da de Antônio, né, realmente está dando passos largos em relação à legislação e graças, lógico, ao seu trabalho agora, né, enquanto encarregada. Então, a gente queria lhe parabenizar de verdade, Obrigada. porque a gente gosta de falar sobre isso, porque nós já tivemos também experiências que não foram tão positivas. Então, quando a gente tem e vê esse engajamento da sua parte, a gente entende como realmente não tem como o processo dar errado, né? Com tanto engajamento, com tanto profissionalismo, né? Então é extremamente importante. Mais uma vez, obrigado, viu, Lúcia, pela participação. Obrigada. Laura, muito obrigado. Das ordens. E me despeço aqui de todos vocês também, o pessoal de casa. Lembrando que quem não assistiu ao vivo, por favor, vocês podem assistir aí as versões gravadas, como Lúcia fazia lá pelo YouTube. Então, por favor, nos acompanhem nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.